partir de agora, você vai assistir o que acontece na Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Convido você a ver esse vídeo e meditar de como está a sua vida e como ela poderá ficar depois que você conhecer a palavra. Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Você é nosso convidado. Cultos de louvor e adoração e ministração da palavra, todas as terças, quintas e sábados, às 8 horas da noite. Aos domingos, às 7:30 da noite. Rua Carlos Evaso, número 21, Vila Helena, Sorocaba. Perdoe os nossos pecados, nos conduz ao arrependimento nessa noite. Cura-nos e que a manifestação da sua presença traga cura, traga vida, traga restauração nessa noite neste lugar. Aperfeiçoe os dons dos músicos, aperfeiçoe o dom dos cantores, e que juntos possamos cantar a Deus com o seu coração, ó Deus digno e verdadeiro. A Ti, Jesus, o Santo de Israel, nós nos colocamos em Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos vocês. Amém. Que a paz esteja reinando nessa noite, neste lugar. Amém? A palavra nos diz que a paz ela tem um príncipe. O livro de Isaías diz que o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, está nessa noite, neste lugar. Amém? Então que em tudo flua paz. Vire para a pessoa que está do seu lado e fale assim: que em tudo que você fizer neste lugar tenha paz, irmão. Não deixe o inimigo roubar a sua paz. Eu sou o Anderson. Fui convidado nessa noite pelo pastor Paulo, meu professor de caminhada com Cristo. Aprendi muito com ele, tenho aprendido até hoje. Sei, muitas vezes vocês não veem, mas eu bato aqui de vez em quando na porta dele e falo assim: pastor, dá uma força, tire-me umas dúvidas. E ele, com um espírito excelente, como diz a palavra de Deus, tem me ajudado. Hoje, nessa noite, me acompanha o William. Levanta a mão aí, William. Nós realizamos um discipulado juntos. Um menino de Deus, solteiro ainda, viu? Se você tiver alguém para indicar para ele, solteiro ainda. E nós viemos nessa noite juntos adorarmos ao nome do Senhor, amém? Então eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 134. Salmo de número 134. E eu não sei, mas eu acredito que nesse lugar você não é proibido de glorificar a Deus. Não deixa somente páginas de Bíblia falar agora, não. Vai abrindo falando: obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Santo é o seu nome. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, papai. Nós te amamos. Nós te amamos. E nós não queremos deixar isso somente em palavras. Nós queremos nessa noite, com as nossas atitudes, provar que te amamos, Senhor. Te amamos. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Não achou diz eu ainda não achei. Todo mundo achou, né? Diz assim: como começa na sua Bíblia aí? Venham. É isso que está escrito? Então vamos lá. Venham, abençoem Adonai, todos vocês, servos de Adonai. Eu vou ler. É que a minha Bíblia ela tem uma versão um pouco diferente, mas na sua está escrito assim: venham, abençoem o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que servem a cada dia na casa do Senhor. Levantem as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. Que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, os abençoe. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, te abençoe. A bênção não vem de quem prega, a bênção não vem das canções entoadas, irmão. A bênção vem do Senhor. Vire para a pessoa que está do seu lado, levante a mão para ela e fale assim: que o Senhor te abençoe, irmã. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo te abençoe. E se você for abençoado pelo Espírito Santo, você vai ser mais que bem-aventurado. Aliás, bem-aventurado significa isso, mais que feliz. Mais que feliz. Então feche seus olhos. Vamos fazer uma oração, Senhor? Anderson, não sei orar. Sabe sim, é só fechar o olho e falar umas palavras aí baixinho, falando com Deus, e Deus vai ouvir você.
Senhor, nós te agradecemos, porque de todas as pessoas que podiam estar neste lugar, o Senhor nos escolheu. É privilégio para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã que pôde estar aqui, para que nós pudéssemos juntos, em comunhão, poder invocar o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade de podermos abrir a sua palavra, de podermos pensar nela, meditar nela. Obrigado pela oportunidade de podermos cantar louvores ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que ainda estão vindo a este lugar, que eles sejam abençoados e guardados para chegar aqui e serem abençoados pelo Senhor. Conduza-nos a um louvor que te adora, que te exalta, que engrandece o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmão, tem uma música, Espírito Santo, vou começar com o Espírito Santo. Põe a letra pra mim, irmão. Tem uma música que eu não sei se todos vocês conhecem, mas eu queria ensinar vocês essa música. Ela é bem rapidinha. Dá pra aumentar um pouquinho? Olha, ela diz assim, ela começa assim. E aí eu preciso que você me ajude dançando. Ela vai fazer assim: Espírito Santo, vem me encher. Vai, de novo, vocês, vai. Espírito Santo, vem me encher. Vem me encher. Espírito Santo. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Beleza, vamos pro refrão agora. Ó, aí essa parte, quantas vezes é tão difícil olhar pra frente e prosseguir? É difícil, né? Muitas vezes a gente encontra cada coisa difícil de fazer, e às vezes tem lágrimas no nosso coração. Muitas vezes a gente insiste em olhar para trás, mas nós vamos acreditar que o melhor está por vir na nossa vida, amém? Muda aí, irmão, muda para a próxima página. Ó, o refrão fala assim: Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais para aquele que crê. Eu vou olhar para frente e vou me alegrar. Ela fica assim: Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais para aquele que crê. Vou olhar para frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais para aquele que crê. Vou olhar para frente e me alegrar. Essa parte vai gostar.
Senhor, é difícil. Por que eu cantei essa música primeiro? Porque essa música fala que muitas vezes é difícil mesmo. Mas a palavra de Deus fala assim, que Jesus, olhando para eles, soprou sobre eles e disse assim: recebam o Espírito Santo. E a palavra também diz assim, que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é gozo, é alegria, é paz. Em quem? No Espírito Santo. Então, se você for cheio do Espírito Santo, você é cheio do reino dos céus. Por isso que eu gosto dessa canção, porque ela sempre fala assim: Espírito Santo, vem me encher, vem me encher, vem me encher, vem me encher. Que seja esse o seu pedido, amém? Nós vamos cantar uma outra canção que diz: bênção e honra, poder e glória. Todos os povos
Senhor disse que naquele grande dia todos passarão diante de um trono branco. E ao ver a glória do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós temos a oportunidade de fazermos isso hoje. Essa é a diferença. Nós não precisamos esperar no dia do juízo, que nós o amamos. Amém? Então vamos cantar de novo essa parte. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor seja exaltado, ó Deus, e o seu reino não passará. Lançar, eterno Deus, queremos nos colocar aos seus pés. Eis-me aqui outra vez. Acho que essa você conhece também. Pode me ajudar?
agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela sua glória. Nós te agradecemos pela sua presença. Nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua verdade, pelas palavras que o Senhor tem liberado todos os dias para nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Quero convidar você a se sentar. Pode se sentar. Nossa, eu nem tinha visto o relógio. Dizer que te amo. Vamos lá, só nós, né? Me derramar. Dizer que preciso. Me derramar. Dizer que sou grato. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és formoso. Me derramar. Dizer que te amo. Me derramar, sei que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Abre a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 7. Eu confesso que chegou um momento que eu falei para Deus que eu não quero mais pregar a Bíblia, não. Porque todas as mensagens que Deus traz para mim não é aquelas mensagens. Eu queria ser tipo Silas Malafaia. Vocês conhecem Silas Malafaia? Eu queria ser um Silas Malafaia. Vocês conhecem o Marcos Feliciano? Eu queria ser um Marcos Feliciano também. Porque eles têm umas pregações até que bonitas, né? Assim, tipo, você ouve, você se emociona, né? Quando eu falo assim para Deus, Deus, o que eu vou pregar, não vem uma palavra legalzona assim, tipo, né? Bênção. Eu queria pregar aquela uma vez que fala assim: bem-aventurado você será ao entrar, ao sair. Receba, irmão. Você sai, oh Deus, Deus falou comigo. Mas comigo não é assim. Quando eu fui convidado pelo pastor, eu falei assim: vou falar sobre o Espírito Santo. Aí depois, durante essa semana, eu falei assim: não, Deus, eu estou sentindo que é para falar sobre o céu, sobre o reino dos céus. Até a música que a gente vai tirar, né, fala sobre o reino dos céus. Aí hoje em casa Deus falou assim: ó, você não vai falar nem sobre o Espírito Santo, nem sobre o reino dos céus, nem sobre bênção. Ele vai para o seu lado e fala assim: irmão, ele vai falar sobre arrependimento. Olha, ninguém, não ouve nem glória a Deus. Pastor, edita isso daí. Põe uns glória a Deus no fundo lá. Porque é uma conversinha que não é fácil não. E eu, para ter certeza, falei assim: ai Deus, eu não gosto muito de falar sobre essas coisas. Ó, quer ver? Eu vou até mostrar aqui, pessoal. Vou mostrar para você ver. Todas as pregações que eu faço, eu anoto no caderninho. E a última vez que eu preguei, olha a mensagem que Deus me deu. Você consegue ler aí? O que fala? Tempos de... É difícil entender a letra, né? Eu escrevi em linguagem de anjo. Tempo de apostasia. Sabe o que significa apostasia? Pecado. Distância da fé. Aí a última vez que eu preguei foi sobre isso daí. O tempo do pecado, da distância da fé. Daí eu falei: agora Deus vai me dar uma palavra, né, de bem-aventurado. Daí Deus vai falar de arrependimento. Então, irmão, não fique bravo comigo. Se você não gostar da pregação de hoje, você chega na sua casa, dobre os seus joelhos e vai reclamar para Deus. Eu procurei versículo legal na Bíblia, eu procurei. E tem versículo legal, mas Deus não deixou eu falar. Eu ainda cheguei no pastor Paulo e falei assim: pastor, posso pregar sobre isso daqui? Ele falou: se foi o que Deus colocou no seu coração, então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler um versículo só. Essa água aqui é para mim? Posso tomar? Pode? Sabe que lá na nossa igreja, lá às vezes coloca água pro pregador, e aí eu vou lá e tomo uma água e não sabia que era o pregador. Quem achou? Diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Todo mundo achou? Pode ler sentado mesmo. Antes de nós lermos, curva a sua cabeça.
Pai, nós estamos nesse momento prontos para receber a semente da Tua palavra. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos tomar cuidado nesse momento, para que essa semente não venha cair em qualquer terreno. Então nós pedimos, nós preparamos o nosso coração através do louvor. Nós pedimos que o Senhor também venha com o seu Espírito Santo agora ajeitar a terra que é o nosso coração. Que essa palavra lançada venha produzir frutos bons, frutos de arrependimento, frutos de transformação. Que a Tua igreja saia daqui nessa noite, Senhor, alimentada pela Tua palavra. Porque não é o que eu falo. Na verdade, o Senhor nem precisa de mim, o Senhor não precisa desse instrumento, o Senhor não precisava desse templo edificado. O Senhor agiu de misericórdia por nós. Então nós te pedimos somente que o Seu Espírito Santo fale conosco aqui agora. Que a palavra venha a ser dirigida aos nossos corações, que cada um entenda segundo a sua necessidade, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir nessa noite, neste lugar, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Toda a igreja diz amém? Amém. Vamos ler o versículo 10. A minha Bíblia pode estar um pouquinho diferente da sua. Diz assim na minha Bíblia: suportar a dor do jeito que agrada a Deus produz o abandono do pecado e a volta para Deus que conduz a salvação. Não há remorso nisso, mas suportar a dor de forma do mundo produz apenas morte. Vou ler de novo. Suportar a dor do jeito que agrada a Deus produz o abandono do pecado. Ou na sua Bíblia deve estar arrependimento, né? E a volta para Deus que conduz à salvação. Não há remorso nisso, mas suportar a dor de forma que do mundo produz apenas morte. Amém? Só isso. Amém? Pode olhar para mim, feche sua Bíblia. Agora, porque depois eu vou pedir para você abrir de novo. E por que eu peço para você fechar a Bíblia? Porque tem gente, irmão, que não lê a Bíblia em casa, não lê a Bíblia no ônibus, não lê a Bíblia de nenhum. Aí quando chega na hora da pregação, ele acha um versículo que brilha, aí ele fica lendo a Bíblia. Aí você vai falar assim: Anderson, é a palavra de Deus. Mas Deus escolheu alguém, nomeou um dia para você ouvir uma palavra. Isso aí que você queira ler, você lê depois na sua casa. Tenha tempo com Deus. Olha meu celular. Não, lá fora, né? Onde que estou com o celular? Então, agora ouça a palavra de Deus. Ouva a palavra de Deus, é boa, né? Nossa, acredite isso daí depois, pastor. Ouça a palavra de Deus. Esse versículo falou muito comigo. Aliás, Deus anda falando muito comigo a respeito de arrependimento. Por que, Anderson? Porque você anda pecando demais? Não sei, irmão. Não sei. Mas Ele anda falando comigo acerca de arrependimento. Alguns dias atrás, não nessa segunda, na outra segunda-feira passada, eu tive uma crise de enfermidade. Eu fui parar no hospital com uma pressão muito alta. Eu nem sabia que eu tinha pressão, irmão. Sabia que eu tinha pressão. Fui parar com uma pressão muito alta. E aí eu falei assim: vou morrer, vou partir para a glória. Aí eu já fiquei pensando: como será que é a glória? Porque eu estava lá tão ruim assim. E lá naquele hospital, olhando aquele monte de gente entrar e sair, situações de pessoas piores do que a minha, o Senhor começou a falar no meu coração sobre arrependimento. Porque a pergunta fica: como está o seu coração para aquela hora? Como você está preparado? Está preparado? A palavra do Senhor nos ensina que a pregação de Jesus e a pregação de João Batista, a Bíblia fala, se você ler lá no livro de Mateus, nós temos bastante teólogos aqui de plantão, fiquei sabendo que ele é teólogo. Lucão, teólogo, fiquei sabendo, eu vi lá as fotos, parabéns. A palavra do Senhor nos ensina que João Batista começou a pregar sobre arrependimento. E logo quando ele foi preso, que ele foi morto, decapitado, a Bíblia fala assim que Jesus, ao saber que João Batista tinha sido preso e morto, Jesus começa a pregar também. E Jesus começa a pregar sobre arrependimento. E Jesus fala assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E é uma pregação, é uma palavra hoje em dia que é difícil a gente ouvir.
Arrepender do quê? O que é arrependimento? O que é arrependimento? Eu fui olhar no dicionário, irmãos. Porque o dicionário fala para nós o que é as coisas, não é? Eu fui olhar no dicionário. Aí o dicionário fala assim: arrependimento é remorso. Aí eu falei assim: vamos ver o que é remorso. Aí fui ver lá no remorso. Aí estava escrito assim: remorso é um arrependimento. Aí eu falei assim: nossa, eu não entendi nada. Eu falei: não é. O que é remorso? O que é arrependimento? E eu fui buscar na palavra de Deus. E aí Deus começou a me mostrar algumas coisas. Porque arrependimento, biblicamente falando, é totalmente diferente de remorso. E eu vou dar as duas definições de arrependimento e remorso para você, para que você no seu interior faça uma análise se você anda se arrependendo dos seus pecados ou se você anda sentindo remorso dos seus pecados. Olha, arrependimento, segundo a Bíblia, eu fui lá no dicionário, tem um dicionário lá da Bíblia Almeida. Aquele lá foi bom, pastor. O dicionário da Bíblia Almeida fala assim: arrependimento é decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por uma ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir-se tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo. Glória a Deus. Então, ele fala que arrependimento é uma tristeza, sim, uma tristeza movida pela ação divina a reconhecer que eu tenho um pecado e que eu vou abandoná-lo. Certo? Eu fui ver o que era remorso nesse dicionário. Ele fala assim: é um sentimento de tormento, é um senso de culpa pelo mal ou pelo crime praticado. Olha, os dois gera dentro da gente uma tristeza. Só que um gera uma tristeza para o abandono do pecado. Outro gera uma tristeza pela consequência do pecado. E aí que é complicado. Porque eu comecei a ver na minha vida, não sei se isso provavelmente não acontece com você, você é muito mais santo do que eu. Eu sou pecador, irmão. Eu sou pecador salvo pela graça. Mas eu lembrava assim que antigamente, gente, eu ia numa Santa Ceia, eu já ia com o livrinho do que eu tinha que pedir perdão para Deus. Porque no dia da Santa Ceia a gente pede perdão. Mais perdão do que os dias normais, não é verdade? Dia da Santa Ceia você já fala: lembrei do que eu fiz. Aí eu já ia: Senhor, me perdoa disso, 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 daquilo. Aí na outra Santa Ceia, eu estava pedindo perdão de novo pelo mesmo pecado. Por que pelo mesmo pecado? Porque eu não tinha abandonado eles. Eu pedia perdão para tomar a Santa Ceia. Aí depois passava a Santa Ceia, eu pecava tudo de novo. Tudo de novo. Aí ia chegando a próxima Santa Ceia. Aí eu pedia perdão de novo, que eu tinha que tomar a Santa Ceia. Aí passava aquela Santa Ceia, eu pecava tudo de novo. E quando eu comecei a estudar isso aqui, eu falei: peraí, eu nunca me arrependi. Porque a minha intenção não foi abandonar o meu pecado. A minha intenção foi somente não sofrer consequência. Qual consequência? Se eu tomar a Santa Ceia em pecado, se eu não discernir o corpo do Senhor, eu serei culpado. Não é isso que a Bíblia fala? Aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então o que eu fazia? Eu pedia perdão para falar: eu não estou em pecado. Não estou em pecado. Mas eu continuava a praticar o mesmo ato depois que passasse aquele sentido. E a pergunta fica: e você? Como está o seu coração? No texto que nós lemos diz assim: que a tristeza, segundo Deus, nos conduz a um arrependimento e não a um remorso. Olha que interessante. A própria Bíblia, é que a sua linguagem pode ser diferente, mas a própria Bíblia fala assim: olha, escute essa: suportai a dor do jeito que agrada a Deus, que produz o abandono do pecado, ou seja, o arrependimento, e a volta para Deus, que conduz à salvação. Não há remorso nisso. Aí eu falei assim: mas que diacho, que cargas d'água, o que Paulo quis escrever? Daí eu fui. Eu tenho um estilo meio pastor Paulo. Eu tenho um monte de livro lá, pastor. Eu vou pegar uma caneta que eu derrubei aqui, pera.
Eu tenho um monte de livro lá, fui entender porque Paulo escreveu isso daí. Para quem Paulo escreveu? Nós lemos para o livro, está no livro de Coríntios. Então Paulo escreveu para o povo de Corinto. Aí eu fui entender porque Paulo foi escrever isso para o povo de Corinto. Nós lemos a segunda carta de Paulo a Corinto, né? 2 Coríntios 2. Teve uma primeira carta. E aí eu fui estudar primeiro o povo de Corinto para saber por que Paulo escreveu isso daí. E aí eu tenho algumas novidades para falar para você. A cidade de Corinto, ela era uma cidade meio que litorânea. Ela ficava entre dois mares lá, o mar Egeu e o mar Adriático. É isso? A palavra certa é Adriático? Ou Adriático? Sei lá, Adriático. E o que acontecia? Naquela época, não sei se você sabe, o comércio, tudo, era a base de navio. Não chegava avião, não pousava avião na cidade, era a base de navio. Então, se ela era uma cidade que ficava de frente para o mar, ela era uma cidade utilizada para entrar e sair pessoas. Então, na cidade de Corinto, tinha gente de tudo que era tipo de pessoa morando ali. Tinha romanos, tinha sírios, tinha asiáticos, egípcios, judeus, tudo junto. Tudo na mesma cidade. E olha, a cidade de Corinto, ela era conhecida... anotei aqui. Corinto era sinônimo de excesso de libertinagem. A cidade de Corinto era conhecida por carregar muito pecado, fazer muito pecado. O povo ia lá para pecar. O que tinha em Corinto? Olha, para você ter uma ideia. Corinto era protegido por uma deusa chamada Afrodite, a deusa do amor. E o que acontecia? A mulherada ia lá e se tornavam sacerdotisas de Afrodite. E o que essas sacerdotisas de Afrodite faziam? Elas eram prostitutas que ficavam na beira da cidade lá, esperando os marinheiros que vinham dos seus navios para dormir com os marinheiros, para fazer coisa errada. E Corinto era uma cidade assim. Era uma cidade cheia de pecado, cheia de problema. Cheia de problema. E por incrível que pareça, Paulo fundou uma igreja na cidade de Corinto. E aí, Paulo funda essa igreja, né? Ele cria essa igreja na cidade de Corinto. E quando vem notícias para Paulo, Paulo recebe notícias de como estava a igreja lá na cidade de Corinto. E aí Paulo escuta essas notícias e Paulo fica sabendo que a igreja de Corinto tinha divisão, que a igreja de Corinto tinha incesto, acontecia do papai casando com a filhinha dentro da igreja. Tinha membro contra membro, lá um brigando com o outro, processava o outro. Depois você pergunta para o pastor Paulo, ele é teólogo. Tudo que eu aprendi, gente, eu aprendi muito com o pastor Paulo. Depois você pergunta para ele. Tire um dia, além do culto, e venha conversar sobre a Bíblia. Venha entender por que a Bíblia foi escrita dessa forma. Olha, na igreja de Coríntios tinha... Os cultos eram tudo zoeira. Até mesmo na Santa Ceia. É por isso que Paulo vai escrever lá na carta de Coríntios lá: olha, gente, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, aí Paulo começa a explicar como que tem que ser a Santa Ceia, né? Na noite em que foi traído, ele toma o pão, ele dá graça, né? Ele reparte. Aí Paulo começa a falar assim: olha, não coma por fome. Porque quem tiver fome, come em casa, para que vocês não se ajuntem em condenação. Mas aqueles que forem comer, esperem uns pelos outros. Paulo começa a ensinar porque a igreja estava uma zona só. Uma zona só. Paulo tem que falar para a igreja de Corinto sobre casamento, sobre como tinha que ser a vida do solteiro, porque o solteiro também vivia como se fosse casado. Anderson, por que você está falando isso? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que vivia afundada no pecado, mas era uma igreja. Era uma igreja. E muitas vezes nós somos assim. Nós somos igreja, nos reunimos como igreja, nós fugiu a palavra, então não era para não falar. Nós nos reunimos como igreja, nós estamos frequentando, nós sentamos, nós levantamos as mãos, cantamos as músicas, falamos as palavras certas, mudamos o nosso vocabulário. Agora passa a ser: queima ele, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Mas muitas vezes vivemos mergulhados no pecado.
E Jesus uma vez fez uma pergunta, e não adianta me olhar com esse rostinho assim de ele está me acusando. Jesus um dia perguntou: aquele que não tem pecado, atire a pedra. Eu dou essa permissão para você agora, irmão. Taca a pedra em mim. Se tiver alguém aqui que não se enquadre, que não precisa se arrepender de algo, pelo amor de Deus, taca a pedra em mim. Taca a pedra em mim. Porque todos nós erramos. E a Bíblia diz assim que todos pecamos e nos afastamos da glória de Deus. E muitas vezes a gente pensa que a tristeza que nós sentimos do pecado que cometemos é um arrependimento. Aí sou arrependido do que fiz, 10 minutos faço de novo. E o arrependimento não se conduz a isso, irmão. Arrependimento não se conduz a isso. Muitas vezes nós pedimos perdão com medo de ir para o inferno. Muitas vezes levamos esse momento em que estamos de igreja como se fosse algo como nada. Sabe o que Jesus falou para esse povo? Quando lá para os religiosos da época, Jesus falou assim: olha, está na Bíblia, vai ver aí depois. Eu te digo que vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Eu vou julgar Sodoma e Gomorra com mais amor do que eu vou julgar vocês, porque muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, vivendo como se não estivéssemos, como se fôssemos perdidos. E o pior, eu só caiu a minha ficha quando eu fiquei doente, porque eu falei: estou indo para a glória. Não sabia se eu estava com medo de morrer, se ia morrer mesmo. Irmão, nós não precisamos esperar nisso. Eu não sei. Eu comecei a pedir para Deus: Espírito Santo, mostre para mim no que eu preciso mudar, o que é que eu tenho que mudar, porque eu sei que eu tenho que mudar. Deus não me deu essa palavra aqui para falar com você, para você sair daqui tristinho, falando: não, ele foi duro comigo. Não, Deus, antes de falar com você, tem que falar comigo. Eu comecei a ver coisas que se tornam repetitivos na nossa vida. Nós sempre aprendemos sobre o altar, mas não colocamos em prática. Uma coisa que Deus anda falando no meu coração é exatamente isso. Quantos amam o Senhor aqui? Amém? Amém? Quantos são casados? Levanta a mão. Amém? Você que é casado, um dia você olhou para uma pessoa e falou assim: eu te amo. Não olhou? Oh, gostei de você. Esse cabelinho é legal, não sei. Minha esposa falou que eu falava demais, ela gostou disso de mim. Mas um dia você teve que provar que você amava. Você teve que subir no altar, olhar para ele e falar assim: olha, é na alegria ou na doença, na saúde ou na doença. Olha, alegria ou doença, eu e meus fora. Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. E o seu amor vai ser provado, porque vai ter um dia que o seu cônjuge vai ficar doente, você vai ter que estar do lado dele na doença. Vai ter um dia que ele vai ficar triste, você vai ter que provar. E Jesus disse isso: vocês me amam? Me amam mesmo? Aqueles que me amam cumprem a minha palavra, segue o que eu falo. Aqueles que me amam vivem da maneira que eu mando viver. Jesus disse isso. Jesus começou a falar assim: olha, vocês querem fazer parte desse reino comigo? Ah, eu quero, Jesus. Então quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significava a cruz na época? Morte. Morte, irmão. Mas nós queremos viver hoje em dia como uma igreja reivindicadora. Senhor, eu orei nesta madrugada, eu não aceito esse problema. Irmão, nós acabamos de ler: tristeza, problema, para nós, nos conduz ao arrependimento, nos leva para mais próximo de Deus. Para mais próximo de Deus. E se você não melhorar, eu profetizo virá mais problema na sua vida, até que você dobre os joelhos, levante suas mãos e diga: Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, eu preciso mudar. Glória a Deus. Quem veio pelo amor? Quem veio pelo amor? Quem não tenho nada o que fazer hoje. O que eu... Nossa, pastor, uma hora, desculpa, mil perdões. 9 horas eu vou. Meu Deus. Nossa, eu não citei nem os 3 versículos que eu ia citar. Quem passou na frente da igreja? Igreja bonita, azul, gostei. Eu vou entrar aí. Tudo legal comigo, eu vou entrar. Todos nós viemos pelo desespero.
Porque sentíamos uma angústia dentro de nós, precisávamos de Deus, chorávamos, ansiávamos por algo, uma alegria que não se preenchia. E mente aquele que está no mundo e diz que está feliz. Porque é impossível viver sem Deus, é impossível viver sem a alegria da salvação. Há dentro de nós alguma coisa que clama por arrependimento, que clama por mais de Deus. Eu não conheço, gente, eu vou pregar um monte de igreja, mas não conheço uma pessoa que fala assim para mim, não. Eu estava tudo muito bem e eu resolvi vir só para ver se Deus, para ajudar Deus, para a igreja lá sair de 10 e entrar para 11 membros. Nunca vi. Todo mundo tem uma história de dificuldade e aí encontrou o Evangelho. E nós lemos que todos os problemas que enfrentamos nos conduzem ao arrependimento. Mas a pergunta é: você está se arrependendo de verdade? Sabe quando o Espírito Santo mostra um pecado para você? Eu falo demais. Isso é pecado. O Espírito Santo está mostrando que é pecado. Será que eu paro de falar demais? Será que eu mudo? Ou temos o espírito da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim e... Meu querido, o fato de você ter pecado e ficar tristinho ali não te levou para mais perto de Deus. A Bíblia nos ensina. Quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Apocalipse. Fala da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Pastor, estou terminando. Não vou nem citar os exemplos aqui. Apocalipse capítulo 2. Eu quero ler com você o versículo 5. Olha o que Deus fala. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Não é o versículo 5 não. João, acha aí para mim. Onde Deus fala com a igreja de Corinto. João? Acha aí para mim, por favor. Com a igreja de Éfeso. Enquanto isso, vamos volta aqui comigo. Em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, fala assim: convertei-vos ao Senhor. Volte para trás. Uma coisa que eu queria citar nessa pregação, e no fim eu acabei esquecendo. Pode falar, Micão. 2, 1. Tá. O que está escrito na sua aí? Na igreja de Éfeso. Fale para mim o que está escrito aí. É que, gente, eu estou em Pedro. Então, peraí. Desculpa, eu estava em outro livro. Gente, acontece. É um momento que vocês riem, a pregação estava meio complicada, agora vocês riem. Peraí. Depois eu falo no livro de Joel. Apocalipse 2,5, é isso? Vamos ver o que diz aqui. Jesus está falando com o anjo da igreja de Éfeso. Algumas pessoas, eu não vou entrar nessa discussão teológica, mas algumas pessoas dizem que o anjo seria o pastor da igreja, para que ele orientasse a igreja. Depois você tira essa dúvida do seu pastor. Vou deixar a bomba na mão dele. Mas diz assim, Jesus falando para eles, fala assim, portanto, lembre-se de onde estava antes de cair, afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Caso isso não aconteça, virei a você e tirarei a sua... tá uma versão diferente? Ótimo, vou ler uma outra versão. Próxima Bíblia para mim. Vamos lá, 2,5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não
se arrependas. Há consequências se você não se arrepender. E a consequência é ruim. Você vai perder a presença de Deus. Meu querido, eu queria que... uma das coisas que eu queria dizer, que eu acabei de esquecendo, que o arrependimento, ele exige uma conversão, uma mudança total. Se eu estava indo para a direita, eu me arrependi, eu volto totalmente para a esquerda. Não assim, eu estou indo para a direita, vou me arrepender, mas eu vou passar mais pertinho. Eu tenho 2 exemplos para passar para você. Primeiro exemplo foi Davi e Saul. Saul pecou. E quando foi dito para ele que ele pecou, ele não se arrependeu. Sabe qual foi o medo dele? O medo dele foi o povo rejeitar ele como rei. E aí ele foi lá e falou assim para o sacerdote: ai, vai lá, fale com o povo que Deus ainda me ama, parará. Davi também pecou, era rei de Israel. Saul pecou, era rei, não se arrependeu, o Espírito Santo saiu dele. Davi também pecou, mas a atitude de Davi foi diferente. Davi se arrependeu, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que quando Davi ficou sabendo que ele pecou, o profeta falou para ele: você pecou. Você pecou. Diz a palavra de Deus que Davi arrancou a roupa dele, os vestes reais, arrancou a coroa dele, colocou no canto e falou assim: ah, Deus, já não sirvo para ser rei, não sirvo para ser nada. Uma coisa só te peço: não tire de mim o seu Espírito Santo. Pecar eu pequei, leve o reino, leve o que o Senhor quiser, mas não me tire da sua presença. Glória a Deus. 2 atitudes diferentes. Ambos pecaram. Ambos estiveram fazendo coisa errada diante de Deus. Quer outra pessoa? Mesmo pecado. Judas e Pedro. Anderson, Judas e Pedro, mesmo pecado. Os 2 traíram o seu mestre. Sabe por que eu falo para você que Pedro traiu? Eu falo provar para você que Pedro traiu. Porque Jesus falou assim: ah, você vai se afastar de mim, Pedro. Não, imagina, de jeito nenhum. Vou contigo até o final, mestre. Mentira, traiu. Abandonou o mestre dele quando falaram assim: ah, você estava com ele. Eu nunca vi esse cara. Pecou, traiu o mestre. Judas foi lá e vendeu o mestre também. Atitudes iguais, reações diferentes. Judas foi lá e tentou devolver a moeda, e quando não devolveu, falou: não querem pegar, então vou matar. Pedro, a Bíblia diz que se retirou e foi chorar amargamente. Você encontra na Bíblia um outro momento que Pedro vai trair Jesus? Não, porque ele se arrependeu e nunca mais cometeu o mesmo pecado. Nunca mais se encontra na Bíblia Pedro traindo Jesus. E é essa atitude que Deus nos chama. Todos nós, desde mim que estou sobre o altar, sobre aqueles que tocam, cantam, sobre o pastor Paulo, todos nós estamos sujeitos a pecar, todo mundo. Mas a Bíblia diz que Deus espera de nós o arrependimento. Vou parar por aqui porque eu falei demais. Vamos cantar uma música? Posso cantar uma música, pastor? Pai Nosso. Eu quero cantar essa música com você, porque essa música falou muito no meu coração essa semana. Irmão, eu falo em nome do Espírito de Deus. Tira o orgulho do seu coração e se arrependa. Se arrependa antes que ele volte, antes que seja tarde demais. Deus sabe para quem ele está falando e com quem ele está falando. E a oportunidade é hoje. Hoje. Porque você não sabe se terá um amanhã e o passado já foi e não dá para mudar. Esse é o momento. E quando o pecado sair de dentro de nós, o reino de Deus vai poder entrar. E o reino de Deus é cheio de paz, é cheio de alegria, é cheio de... Existe uma canção que ela fala assim: Pai Nosso que estás no céu. Ela é a oração do Pai Nosso. E eu queria deixar essa ministração no seu coração. Curva a sua cabeça. Posso fazer uma oração por você? Senhor, a realidade é que todos pecamos.
Todos nós fizemos coisas essa semana que te entristeceu. Mas nós não queremos agora vir diante do Senhor com remorso. Nós queremos ser cheios de arrependimento agora. E nós não podemos fazer isso sozinhos, nós precisamos do Seu Espírito Santo. Te pedimos, Pai, mostra-nos o nosso pecado. Mostra-nos naquilo que estamos falhando. Mostra o que precisamos mudar. Mas não somente mostra-nos, ensina-nos a sair desse pecado. Ensina-nos a abandonar a prática do pecado. Ensina-nos a permitir que a santidade esteja dentro de nós, no nosso meio. Senhor, nos encha do Teu Espírito. Nos encha do Teu Espírito, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Nos encha do arrependimento, nos encha do arrependimento. Do arrependimento sincero, Senhor, que muda a vida, que muda coração, que muda atitudes, nós clamamos. Em nome de Jesus, Pai. E no livro de Joel, irmão, diz assim: convertei-vos ao Senhor, isso com jejuns, com plantos e com choro. Rasgue o seu coração e não as suas vestes. Você está tendo a oportunidade de rasgar o seu coração diante do Senhor nessa noite. Enquanto estamos cantando, ore você com o Senhor. Confesse os seus pecados e seja perdoado nessa noite. Amém? Pai nosso, santificado é o Teu nome. Venha a nós Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra céu.
Mateus capítulo 4 diz assim: e Jesus saiu em meio à multidão pregando: arrependei-vos, porque é chegado sobre vós o reino dos céus. Arrepende, irmão, porque o reino dos céus está chegando. O reino dos céus está chegando. Eu queria deixar essa palavra para você por causa disso. Eu estou tentando viver essa palavra porque eu não sei qual é o dia nem a hora. Eu não sei se Deus vai me levar hoje, se Ele vai me levar amanhã. Eu não sei se o arrebatamento vai ser agora ou se daqui a 10 minutos. Mas eu sei que se Ele voltar para mim e eu não tiver me arrependido, eu vou para o inferno. E essa realidade não muda na sua vida. Se Deus voltar e tiver pecado na sua vida, você também vai para o inferno. Porque a única coisa que pode nos afastar desse amor de Deus é esse pecado. Então eu não sei com quem Deus quer falar, mas eu quero convidar você a se humilhar, a confessar. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Me perdoe se você não gostou de alguma coisa que eu falei. Ore por mim, para que o Espírito Santo continue me usando. Ore pela minha esposa, e eu orarei para que o reino de Deus se faça presente nessa igreja, assim como eu já venho sentindo há muito tempo. Amém? Então coloca a tua mão assim, querido, nessa posição. Faz assim com a tua mão. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os músicos, Deus abençoe os irmãos que vieram adorar o Senhor. Coloca a tua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça. Fala assim comigo: eu vou permanecer firme nas promessas do Senhor. Amém, querido? E a maior delas sobre a tua vida é a vida eterna. Amém, querido? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus. Atenção, táxi.
táxi prefixo TX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Que som é esse? Que isso? Eu não sei. O que tá acontecendo? Meu Deus! Gente, o que tá vendo? Então todos os mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos se prostrarão diante do trono de Deus. Os importantes e humildes, cada um dará conta de tudo que fez durante a sua vida. No dia da ira do Senhor, o seu dinheiro e as suas posses não poderão salvá-lo. Os covardes e os que não creem em Jesus, os traidores, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles é o lago de fogo e enxofre. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lá, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Este é o lugar que Deus preparou para o diabo e seus seguidores. O castigo eterno. Mas os que escolheram crer em Jesus Cristo serão justificados pela fé e terão paz com Deus através de Jesus Cristo. Eles entrarão na glória eterna, o céu, para todo sempre. Nem o olho jamais viu, nem o ouvido jamais ouviu, nem uma mente jamais concebeu o que Deus preparou para os que o amam. A morada de Deus será com os homens. Deus irá morar com eles, e eles serão seu povo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram.
Antes que seja tarde, humilhe-se e ore a Deus. Converta-se dos seus maus caminhos e busque a Ele. Então Deus ouvirá a sua oração e perdoará os seus pecados. Perdão dos pecados é só através de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.